Lei 869/52, Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Minas Gerais. E agora nós vamos estudar o que, gente? Nós vamos estudar a parte referente ao provimento, ou seja, o artigo 10 em diante. Título importante para o concurso ou para os concursos em Minas Gerais? Sim, título importantíssimo para os concursos em Minas Gerais como um todo, né? Certamente vocês encontrarão alguma questão aí relativa a provimento, né, no tocante ao Estatuto dos Servidores Públicos de Minas, né? Então vamos lá, ó. Título 1 do provimento, capítulo 1, disposições gerais. Deixa eu sair do cantinho aqui, ó, só para poder grifar à vontade, rabiscar à vontade a nossa lei aqui, a legislação como um todo. Então olha só, artigo 10. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, observados os requisitos que a lei estabelecer. Então, olha só que interessante. Não é a Constituição que proíbe o estrangeiro de fazer concurso. Quem, na prática, proíbe o estrangeiro de fazer concurso são os estatutos de servidores públicos. Por quê? Porque os estatutos de servidores públicos como um todo no Brasil colocam como requisito para o provimento do cargo público ser brasileiro. Então, ó, fique atento a isso aí, ó. O artigo 37, inciso 1 da CF 88, ele fala que os cargos públicos, eles são acessíveis tanto aos brasileiros quanto também aos estrangeiros na forma da lei. Só que aí na prática, o que acontece? A lei restringe e muito a possibilidade de um estrangeiro fazer concurso. Na prática, hoje, estrangeiro consegue fazer concurso no Brasil se for para professor, para magistério, né? Professor de universidades públicas, por exemplo, tá? Por quê? Porque boa parte dos estatutos de servidores públicos colocam como requisito para provimento do cargo público o fato de você ser brasileiro, tá? Então é só uma lembrança constitucional. Lembrem-se que não é a Constituição quem proíbe o estrangeiro de fazer concurso. Quem proíbe o estrangeiro de fazer concurso, na verdade, são os estatutos de servidores públicos, tá? Parágrafo único. Os cargos de carreira serão de provimento efetivo, os isolados de provimento efetivo ou em comissão, segundo a lei que os criar. Eu já fiz aquela esquematização com vocês nas aulas passadas aí, ó, de cargo público, né? Eu tenho o cargo público de provimento efetivo, que depende de concurso. Eu tenho o cargo público em comissão, que pode ser o cargo público em comissão de recrutamento limitado ou cargo público em comissão de recrutamento amplo. Quando a gente trata, né, dessas duas situações, dessa subdivisão do cargo público em comissão, nós temos, né, o percentual dos cargos em comissão de recrutamento limitado e de recrutamento amplo previsto em lei. E também no quadro de pessoal da instituição, nós vamos encontrar os cargos públicos de provimento efetivo. Ah, mas em regra, o que acontece dentro de um QP, professor? Dentro de um quadro de pessoal? Ora, em regra, os cargos de provimento efetivo são cargos de carreira e os cargos em comissão são cargos isolados. E lembrando que o cargo em comissão ele pode ser preenchido tanto por um servidor, tá, como também por um não servidor. Tranquilo? Então, ó, é só lembrar, é revisão, né? Isso aqui no fundo é tudo revisão de direito constitucional e de outros pontos que a gente já viu. Sinceramente, acho pouco provável uma cobrança do artigo 10 em si. E o artigo 11, ó, compete ao governador do estado prover, na forma da lei e com as ressalvas estatuídas na Constituição, os cargos públicos estaduais. Gente, o presidente do TJMMG, cada um dentro do seu quadrado, né? Se eu tenho uma separação dos poderes, legislativo, executivo, judiciário, independentes e harmônicos entre si, o chefe de cada poder vai fazer o provimento naquele respectivo poder. É por isso que se você faz, por exemplo, concurso para a Polícia Penal do Estado de Minas Gerais,
Aí é o governador. Lembrando que o governador pode delegar o provimento para o secretário de Estado. Tá? Se você faz concurso para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, vai ser o presidente da Assembleia. Se você faz concurso para o Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça. Se você faz concurso para um tribunal, o presidente daquele respectivo tribunal. Tranquilo? É só lembrar, isso é uma regra geral. E, obviamente, como o estatuto aqui de Minas Gerais é de 1952, você tem essa referência tão somente ao executivo. Mas lembre-se que é só adaptar ao respectivo poder, ao chefe do respectivo poder, fazendo o provimento necessário aí. Show de bola, professor. Bola para frente aqui, ó. Também acho, tá? Artigo 12, clássico. Isso aqui é questão de prova. Não tem nem como a gente não imaginar isso aqui, ó, como sendo uma tela de prova. Então, atenção, ó, telinha de prova aí para todos vocês. Os cargos públicos são providos por, tá? Então, quais são as formas de provimento do cargo público em Minas Gerais? Eu tenho nomeação, promoção, transferência, reintegração, readmissão, reversão, aproveitamento, tá? O que o examinador vai fazer? Ele vai criar um enunciado, os cargos públicos são provados por, e vai colocar aqui um exceto, e colocar uma forma de provimento que não está no artigo 12 da Lei 869/52. Só que tradicionalmente, gente, tá? Quais são as formas de provimento que aparecem no concurso público? É a nomeação, é a reintegração, é a reversão que vocês e a readmissão também, né, que vocês vão encontrar em termos práticos de prova. Aliás, a readmissão, não, desculpe, ó, é justamente nomeação, reintegração e reversão em si, tá? Então aqui, ó, o que eu tenho que lembrar aqui, ó? Os mais importantes: nomeação é forma de provimento, reintegração é forma de provimento, reversão é forma de provimento. Por que esses, em regra, são os mais cobrados? Porque eles estão na Constituição também. Basta lembrar, ó, a todo momento a Constituição fala de nomeação dos aprovados em um concurso público. A todo momento a Constituição fala o quê? A todo momento não, né? Especificamente aqui, ó, no artigo 41, parágrafo 2º da CF 88, a Constituição fala a respeito de reintegração. E no próprio parágrafo que fala de reintegração, fala também o quê? Da possibilidade de reversão? Não, fala da possibilidade de recondução. Agora que eu tô lembrando aqui, ó, não reversão, tá? Mas aqui, ó, no parágrafo 2º, eu tenho a recondução também prevista lá, tá? A reversão é o retorno, né, daquele que já foi aposentado. Mas em resumo, o mais importante para as provas, tá? Nomeação, reintegração, reversão, beleza? E lembrar aqui, ó, da recondução na CF 88. O que o examinador tende a fazer aqui, ó? Percebam que no texto da Lei 869, você não tem a recondução enquanto forma de provimento. E aí ela virá aqui, ó, no exceto, tá? Então eu tenho esse detalhe. E a readmissão é considerada inconstitucional hoje em dia também, tá? Tem esse detalhezinho aí, ó. Por isso que não faz sentido cobrar a readmissão. Aproveitamento, de vez em quando cai. Mas o que cai mesmo é nomeação, reintegração, reversão e recondução. Então o mais importante é perceber que no artigo 12 da Lei 869 não tem a recondução, tá? Não tem aí, ó, no texto da lei a recondução. Lembrem-se que a Consulplan e as demais bancas examinadoras que em regra trabalham aí com o Estatuto dos Servidores Públicos de Minas Gerais, tá? São bem literais. Então vocês vão encontrar o artigo 12 na prova de vocês. Aí é só ter essa memória até mesmo fotográfica aí, né? Os cargos públicos são providos por. Aí o examinador vai colocar um exceto. E aí vai aparecer recondução. Recondução não está no texto do artigo 12, tá? Os cargos públicos são providos por nomeação, promoção, transferência, reintegração, readmissão, né, que é inconstitucional hoje em dia, reversão e aproveitamento. O importante é a literalidade do artigo 12. Podem marcar isso aí, ó,
telinha de prova no domingo de vocês aí, de todos vocês. Show de bola, professor. Bola para frente aqui, ó. Artigo 13. Outro clássico em termos de concurso, né? Então, ó, marquem também. Posso colocar claramente aqui, ó, outra tela de prova. E sempre, né, repito, se atenham à literalidade. Em regra, questão de estatuto dos servidores públicos é sempre um copiou-colou, ou muito próximo do copiou-colou. Só poderá ser provido o cargo público, né, em cargo público, só poderá ser provido em cargo público quem satisfizer os seguintes requisitos: 1. Ser brasileiro. 2. Ter completado 18 anos de idade. Você tem que ser capaz. 3. Haver cumprido as obrigações militares fixadas em lei, no caso dos homens. 4. Estar em gozo dos direitos políticos, né? Então tá aí com o gozo dos seus direitos políticos, a capacidade de votar, ser votado, tá? 5. Ter boa conduta. Subjetivo? Mas está aí no artigo 13. Boa conduta. Gozar de boa saúde, comprovada em inspeção médica. Não tem o exame médico? Entre a nomeação ali, ó, e a posse eu não tenho a inspeção médica. 7. Ter se habilitado previamente em concurso, salvo quando se tratar de cargos isolados, para os quais não haja essa exigência. Como assim, professor? Que cargo é esse? Ora, eu estou falando do cargo em comissão, mas qual cargo em comissão, gente? Aquele de recrutamento amplo, beleza? Então, eu não preciso de concurso, né? Então, obviamente, não vai ser requisito para o provimento daquele cargo público. 8. Ter atendido às condições especiais, inclusive quanto à idade prescrita no respectivo edital do concurso, quando for o caso, tá? Não necessariamente você pode ter idade, só se justifica a idade quando for justamente essencial ao conjunto de atribuições e responsabilidades daquele cargo público. Então, gente, cuidado, atenção, só poderá ser provido cargo público em Minas Gerais depois de cumpridos os seguintes requisitos: nacionalidade brasileira, 18 anos de idade, cumprido as obrigações militares fixadas em lei, gozo dos direitos políticos, boa conduta, boa saúde conforme exame médico, inspeção médica, ter se habilitado no concurso público em regra, a não ser que seja um cargo isolado, que não precise de concurso, um cargo em comissão de recrutamento amplo. E 8, ter atendido a condições especiais, inclusive quanto à idade, quando for o caso, quando ela for justificada, tendo em vista o conjunto de atribuições e responsabilidades daquele cargo público. Telinha de prova aí para todos vocês, ok? Bastante atenção, bastante cuidado aqui, ó. Antes da gente ir para a nomeação, ó, só deixa eu frisar mais uma vez, porque ó, toda a banca, de uma maneira geral, ela adora a parte inicial dos estatutos. Ou são aquelas disposições preliminares que nós vimos aí, ó, em aulas passadas, ou então essa parte aqui, ó, a parte dos requisitos para o provimento, o artigo 12, tá? E também, ó, aliás, a parte, né, desculpe, de como é provir, quais são as formas de provimento no artigo 12 e os requisitos para provimento do cargo público. 12 e 13 fundamentais para o concurso, para o domingo de vocês, beleza? Depois não digam que eu não avisei, né? Então tá aí o artigo 12 e 13. Ok, e agora nós vamos falar daquela forma de provimento que é aquela que vocês mais desejam ultimamente, né? Que é a nomeação. Ah, professor, mais do que a nomeação eu quero a posse, eu sei. Mas não haverá posse se antes não houver o quê? A nomeação. Então, da nomeação, disposições gerais, né? Aí vem, ó, artigo 14. As nomeações serão feitas em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de carreira ou isolado, que por lei deva ser assim
provido. Gente, falei de cargo efetivo, falei de concurso. E sempre lembrar, ó, do artigo 37, inciso 2 e também do inciso 3 da CF 88. Um concurso público pode ser um concurso de provas ou provas e títulos, e que a validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável por igual período. Beleza? Beleza. E o cargo em comissão, professor? Quando se tratar de cargo isolado, em virtude de lei, assim deva ser provido. E sempre lembrando, né? Eu tenho cargo em comissão de recrutamento limitado e tenho cargo em comissão de recrutamento amplo, como esqueminha que eu já fiz em aulas anteriores com vocês aí, tá? O mais importante são essas duas formas de nomeação aí, nomeação para cargos, né, efetivos e para cargos em comissão. Inciso 3 foi revogado, o 4, ó, em substituição no impedimento legal ou temporário de ocupante de cargo isolado ou de provimento efetivo ou em comissão. Então você pode ser nomeado para substituir o seu chefe, tendo em vista ali, ó, algum impedimento legal, temporário, que ele esteja sofrendo. Então você tem aí, sai lá a sua nomeação, né, para substituição em razão de impedimento legal ou temporário de ocupante de cargo isolado, de provimento efetivo ou em comissão. Sinceramente, ó, probabilidade do artigo 14, ela é bem mais remota do que a do 12 e do 13, tá? Não acredito aqui em questão envolvendo o 14, até porque é redundante, né? Tudo que está sendo descrito aqui é consequência daquilo que a gente já estudou anteriormente, até mesmo na classificação, né, e conceituação do cargo público como um todo. Beleza, professor, bola para frente, porque nós temos outros pontos a ser, né, a estudarmos, exatamente. Ó. Então vamos lá. Artigo 15. É vedada a nomeação de candidato habilitado em concurso após a expiração do prazo de sua validade. Óbvio, né, gente? Ah, professor, isso cai. Por incrível que pareça, cai. É a típica afirmativa que o examinador adora copiar e colar para completar a questão. Tá? Sabe quando ele precisa de uma alternativa para completar a questão? Ele vai lá e coloca o artigo 15. É vedada a nomeação de candidato habilitado em concurso após a expiração do prazo de sua validade. Óbvio, bastava lembrar do artigo 37, inciso 3 da CF 88. Se o prazo de validade dos concursos públicos é de até 2 anos, prorrogável por igual período, eu não vou sair nomeando candidato após a expiração do prazo de validade do respectivo concurso. Tranquilo? Tranquilo. Seção 4 do estágio probatório. Mas peraí, professor, do 15 pula para o 23? Sim, eu estou tendo como parâmetro aqui, ó, se você está estudando para outro concurso, eu estou tendo como parâmetro na análise da Lei 869 o edital do concurso do TJM-MG de 2021, tá? Mas é aquela história, é praticamente o mesmo edital do concurso do TJMG e dos outros concursos de uma maneira geral. Mas se porventura, se não for, né, ou a referência do seu concurso, e se o seu concurso cobrar outros dispositivos, estudem também esses outros dispositivos. Mas em regra, tá? O que está aí no edital do TJMMG é o que em regra tende a cair nos concursos públicos de uma maneira geral sobre Estatuto dos Servidores Públicos de Minas Gerais. Então bora lá, ó. Bora para a seção de número 4 do estágio probatório. E aí o que a gente tem aqui, ó? Seção 4 do estágio probatório. Artigo 23. Estágio probatório é o período de 2 anos de efetivo exercício do funcionário nomeado em virtude de concurso e de 5 anos para os demais casos, tá? Ó, o importante para nós aqui, ó, não é lembrar desses 5 anos, tá? Que não se aplica mais no pós 88. O mais importante é nós lembrarmos o seguinte: se eu fiz concurso público, né, e vou ali ocupar um cargo de provimento efetivo, eu preciso provar para o Estado e para a sociedade mineira como um todo que eu tenho condições de exercer aquele conjunto de atribuições e responsabilidades do cargo público.
Então, todo mundo que passa em concurso público passa por um estágio probatório. E aí, olha só, como a Lei 869 é de 52, ela traz como período de estágio probatório o período de 2 anos. Então, naquela questão literal, gente, do copiou, colou, que sempre pode acontecer, né? Porque não necessariamente a banca vai fazer, né, ter um filtro constitucional da coisa, tá? Então, naquela questão de copiou, colou, faz por eliminação. Mas todos vocês já estudaram o artigo 41 da CF 88. Todo mundo, em regra, quando pega um estatuto de servidor público para estudar, já estudou o artigo 41 da CF 88 e sabe que a estabilidade no cargo público ela é após 3 anos de efetivo exercício. Espera aí, se a estabilidade é após 3 anos de efetivo exercício, faz sentido eu ter um estágio probatório de 2 anos? Não faz. É que antigamente era 2, tá? Antigamente a estabilidade era após 2 anos. Só que a estabilidade hoje é após 3 anos de efetivo exercício. Logo, o entendimento constitucional correto é que o estágio probatório não é um estágio probatório de 2 anos, mas sim um estágio probatório de 3, ok? Agora, repito, essa é a interpretação constitucional correta. Na hora que você confronta o Estatuto dos Servidores Públicos com a Constituição Federal, com o artigo 41 da CF 88. Não necessariamente o seu concurso vai fazer isso. Não necessariamente o examinador vai enxergar isso. Muitas vezes ele vai copiar e colar o dispositivo. Então sempre faça por eliminação, para evitar qualquer tipo de erro, tá? Pô, professor, mas aí a questão teria que ser anulada. Concordo, mas será que vai? Você não sabe se vai. Então faça por eliminação, beleza? Então, ó, no texto do estatuto eu tenho 2 anos, mas o correto seria 3 anos, tá? Então, ó, no texto 2 anos, mas o correto seria 3 anos, tendo em vista o artigo 41 da CF 88. E vejam só, gente, vocês acham que o examinador vai se arriscar no artigo 23, ele é importante, sendo que existe o parágrafo 1º? Na minha opinião, na hora que ele bater o olho no artigo 23, ele não vai fazer a questão no período do estágio probatório, a não ser que ele queira cobrar a Constituição Federal, o artigo 41 da CF 88. Porque a tendência do examinador é cobrar o seguinte, ó, durante o estágio probatório, quais são os requisitos que eu vou observar por parte daquele servidor ou servidora? Então, ó, durante o estágio probatório em Minas Gerais, quais são os requisitos a serem provados? Você, enquanto futuro servidor, futura servidora em estágio probatório, você tem que ter o quê? Idoneidade moral. Tem que ter assiduidade, não faltar, né? Tem que ser o quê? Disciplinado. Isso significa obedecer a ordens manifestadamente ilegais? Claro que não. Tá? Disciplina não significa obediência cega. Pelo contrário, até mesmo em razão da legalidade e dos princípios que regem a administração pública, o servidor público disciplinado não cumpre ordens manifestadamente ilegais, ok? Disciplina não significa que você tem que ser subalterno à autoridade hierarquicamente superior. A disciplina aqui, inclusive perante a lei, inclusive perante a legalidade, tá? Então, eu não posso confundir disciplina, com ser subalterno a qualquer tipo de ordem. Quando a ordem é manifestadamente ilegal ou inconstitucional, nenhum agente público está obrigado a cumpri-la. Afinal de contas, a legalidade é parâmetro de toda a administração pública. E, obviamente, durante o estágio probatório, eu tenho que provar que eu sou um servidor público, o quê, gente?
eficiente, tá? Então, na minha opinião, ó, o examinador não vai perguntar período de estágio probatório para vocês. Ele vai perguntar quais são os requisitos que serão apurados durante o período do estágio probatório. E aí você vai responder: idoneidade moral, assiduidade, disciplina, eficiência. Tranquilo? Cuidado aí, hein? Cuidado com o parágrafo 1º do artigo 23 do Estatuto dos Servidores Públicos de Minas Gerais. Beleza. Parágrafo 2º. Não ficará sujeito a novo estágio probatório o funcionário ou servidor que, nomeado para outro cargo público, já houver adquirido a estabilidade em virtude de qualquer prescrição legal. Questionável do ponto de vista constitucional? Totalmente, tá? Por quê? Olha só, se você vai ocupar outro cargo público, você vai exercer um outro conjunto de atribuições e responsabilidades. Quem disse que o fato de você ocupar um cargo anterior te habilita ao exercício de atribuições e responsabilidades do futuro cargo? Então, em regra, gente, quando isso está presente em estatuto, e é comum que esteja nos estatutos anteriores a 88, isso é tido por inconstitucional. Tá? Só que, de novo, ó, o examinador de vocês vai ter esse filtro constitucional? Não necessariamente. Então, pode ser que ele simplesmente copie e cole. Tá? E qual é a regra presente no Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Minas Gerais? Não ficará sujeito a novo estágio probatório o funcionário que, nomeado para outro cargo público, já houver adquirido a estabilidade em virtude de qualquer prescrição legal. Tá? Na minha opinião, inclusive enquanto professor de Direito Constitucional, inconstitucional, tá? Porque outro cargo público é outro conjunto de atribuições e responsabilidades. E você tem que provar para a sociedade mineira e para o próprio Estado, para a própria instituição, que você tem condições de agora assumir aquele conjunto de atribuições e responsabilidades. Não interessa se você já assumiu a estabilidade em razão de outro cargo, de outro concurso. Eu estou falando de situações diferentes, tá bom? Mas enfim, percebam aí, ó, o texto da lei, tá? Na minha opinião, o examinador não vai entrar nesse confronto entre Constituição e o Estatuto, que é anterior, né? E que, na minha opinião, o parágrafo 2º não foi recepcionado, tá? Ele não foi recepcionado pela CF 88. Mas não necessariamente isso vai aparecer na prova de vocês. Em regra, o examinador vai copiar e colar. Parágrafo 3º. Sem prejuízo da remessa periódica do boletim de merecimento ao serviço de pessoal, o diretor da repartição ou serviço em que sirva o funcionário, sujeito ao estágio probatório, 4 meses antes da terminação deste, então 4 meses antes de terminar o estágio probatório, informará reservadamente ao órgão de pessoal sobre o servidor, sobre o funcionário. Lembrando que, como o estatuto é anterior a 88, fala funcionário, tá? Mas leia-se servidor, tendo em vista os requisitos enumerados no inciso 1 a 4 desse artigo. Então, ó, vai lá, né? O chefe, o diretor, melhor dizendo, né, da repartição ou serviço em que sirva o servidor, 4 meses antes do término do estágio probatório, informará reservadamente sobre o servidor, justamente para ver se ele cumpriu com a idoneidade moral, assiduidade, disciplina e eficiência. Entenderam? Então, ó, o importante aqui, se é que a banca vai chegar a tanto, 4 meses antes. 4 meses antes de terminar o estágio probatório. Beleza, professor. Parágrafo 4º. Em seguida, o órgão de pessoal formulará parecer escrito, opinando sobre o merecimento do estagiário em relação a cada um dos requisitos e concluindo a favor ou contra a confirmação. Então, ou ele vai adquirir a estabilidade, ou então ele vai ter um parecer o quê? Um parecer contrário à estabilidade. Aí vem o parágrafo 5º, que, na minha opinião, tem chance de cobrança no concurso de vocês. Ó. Desse parecer, se contrário à confirmação, será dado vista ao servidor, ao estagiário, né, aquele que estava em estágio probatório,
pelo prazo de 5 dias, ok? Então, ó, qual que é o prazo que o servidor que está para ser reprovado no estágio probatório tem? 5 dias, tá? Então, se a banca for perguntar alguma coisa,